gente nessa semana aqui está com uma série de reportagens em vídeo, em texto também, sobre o papel dos evangélicos. Qual é o caminho que os evangélicos estão traçando, estão seguindo? E a gente ouviu um pastor que é super pop, né? O pastor Cláudio Duarte. Ele tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, é um dos evangélicos mais ativos no debate sobre política. E ele defende voto em Bolsonaro. E ele se classifica como um religioso bem moderado, longe do radicalismo. E ele explicou por que ele é Bolsonaro. Vamos assistir. Eu acho que a outra parte começou a falar coisas tão opostas a conceitos familiares, que para mim também é bem extremista. Eu acho que nós vivemos um efeito meio que elástico, puxaram tanto para trás, porque quando soltou foi muito para frente. Então tem uma série de coisas que eu ouço falar contra famílias, contra uma série de coisas que eu não concordo. Eu posso negociar com você meu carro, minha casa, meu relógio, mas eu não posso negociar com você valores bíblicos, porque eles não são meus. Eu acho interessante esse ponto da fala dele, falando que o outro lado está questionando valores bíblicos. Você sente isso no discurso, Joel? Você sente esse questionamento dos conceitos da Bíblia? Olha, Fabíola, daí você tem que escolher, né? Que parte da Bíblia, que parte da mensagem de Jesus deveria ter mais importante. De Jesus, de Paulo, que também codificou muito do que virou o cristianismo. Se a sua preocupação for o cuidado com os mais vulneráveis, o perdão, o amor ao próximo, o cuidado com os pobres desse mundo, com aqueles que sofrem no mundo, eu não vejo de que maneira o Bolsonaro é mais próximo disso do que, enfim, um monte de outras candidaturas, do que o PT, do que tantos outros. Lembrando que o PT teve origem, não só, mas também origem no cristianismo, no catolicismo. As comunidades eclesiais de base foram uma parte importante do início ali do PT, e que ele pega nessa parte social muito do que hoje em dia se chama, já se chamava na época também, de doutrina social da Igreja Católica, né? Uma parte aí do cristianismo, mas que tem se volta muito mais para o social e para o cuidado com os desfavorecidos, com quem precisa, a partilha, enfim, são mensagens que, na minha leitura leiga, são muito presentes no Evangelho, em todos os Evangelhos, e Jesus viveu, praticou, pregou muito isso. Agora, a Bíblia não é só isso também. Há ali passagens, por exemplo, tanto no Antigo Testamento, mas reiteradas em alguns pontos do Novo Testamento, que, por exemplo, condenam de forma absoluta a relação homossexual. Daí, se para você isso for o mais importante da mensagem da Bíblia, então, realmente, o PT e outros partidos ali mais progressistas, eles propõem a igualdade no casamento, propõem, sim, querem manter o casamento homoafetivo, e o bolsonarismo já tem um discurso mais radicalmente contrário. Agora, é uma questão de pesar. Qual desses dois aspectos, existem muitos outros, qual desses dois aspectos do cristianismo deveriam importar mais na sua escolha de uma liderança para toda a sociedade? Uma liderança que não vai ser só para os cristãos, não. Vai ser para todos. E você, Sakamoto, o que você vê no discurso, por exemplo, de Lula, que é o que ele está falando aí do outro lado, que coloca em risco os conceitos da igreja evangélica, o que diz a Bíblia? Acho que o que o pastor está querendo colocar, né, eu concordo, acho que em boa parte com o que o Joel falou, o que o pastor está querendo colocar é que existe dentro do PT, dentro de partidos de esquerda, né, a defesa da igualdade LGBTQIA+, do casamento igualitário, né, da adoção por pessoas do mesmo sexo, e isso, na verdade, são pautas, né, que entram naquele pacotão ideologia de gênero, assim, que acabam incomodando muito algumas denominações evangélicas. Não são todas as denominações, é claro, né? Cada denominação não tem um único papa, não tem uma única doutrina, né? Tem denominações que são a favor do aborto, por exemplo, né? Outras não, né? Dentro do evangelismo, né? Agora, o problema é que eu acho que eu concordo com o Joel com relação a isso, né? É uma questão de interpretação e de escolha, na verdade, de que parte da Bíblia a gente está falando, né? Porque, tecnicamente, se você pegar, por exemplo, o livro do Levítico, né, que faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, você não pode comer camarão, você não pode cortar o cabelo de uma forma mais moderna, você não pode combinar diferentes tipos de linha, você não pode emprestar dinheiro com juros, tudo isso é pecado, né? Tudo isso é errado pela lei, né?
E ao longo, é claro que é impossível você ver o livro sagrado do cristianismo sem adaptá-lo para uma série de outras coisas, inclusive o contexto em que a gente está, ou inclusive a interpretação dos líderes da igreja ao longo dos anos, né? Então, essa interpretação, ela diz hoje que é uma abominação um homem se deitar com outro homem, mas não é uma abominação comer camarão, ou outra coisa também que a Bíblia reclamava, né? Dar dinheiro com usura, o Levítico 25:37 proíbe, né? Então, ou quem come frutos do mar que rastejam, né? Então, que é o Levítico 11:09. Então, sabe, é uma questão que eu acho que é o seguinte, acho que o mais importante, né? Eu não vou nem dizer que ouvir o Novo Testamento, a questão de amar o próximo como a si mesmo, tudo isso, acho que todo mundo conhece esse pacote. Mas eu acho que as religiões têm o direito de defender o que elas quiserem defender. Eu só acho que essa defesa ela não pode passar para fora do templo e se transformar e sobrepor sobre a lei, né? Se a igreja não quiser tal coisa, é uma coisa, é a relação dela com os fiéis dela. Agora, ela não pode impor a sua vontade para cima da lei, porque estamos no Estado laico. E isso é a razão do Estado laico. O Estado laico não é o Estado que é contra a religião, mas é o Estado que aceita todas, inclusive quem não tem religião. Então, neste momento, o que a gente está discutindo é evitar que o Brasil se torne um país em que alguma religião dite o caminho das outras pessoas, como as pessoas devem agir, como as pessoas devem se comportar. E, ao mesmo tempo, eu acho muito triste, para não dizer muitas vezes criminoso, algumas religiões, não vou dizer todas, né? Católicas ou protestantes, temos várias igrejas que pregam violência, né? Ou seja, você chegar e interferir na vida de outra pessoa que não tem nada a ver com a sua comunidade, ou que não congrega os mesmos valores que você, ou com os mesmos princípios. Então, ou mesmo a vida. Então, eu acho que, desculpa, eu estou com dificuldade de encontrar a palavra, mas eu acho que neste momento de eleição, em que a gente está vivendo tanta gente morreu, tanta gente sofrer violência, eu acredito que todas as religiões deveriam centrar fogo numa palavra, que acho que é princípio de todas as religiões, que é a compreensão e o entendimento. Todas as religiões, independentemente de qualquer uma, tem um momento, né? uma parte que diz respeito a isso, a tolerância e entendimento. Então, por favor, senhores líderes religiosos, preguem isso daqui até domingo. Entendimento, respeito, tolerância, e não outras coisas assim, porque já foi derramado sangue demais, né?